E agora a gente volta a falar das ações para ajudar as vítimas das enchentes, das chuvas no litoral norte de São Paulo, porque tem uma outra ONG que tem atuado na região diretamente, que é a Ação da Cidadania. A ideia deles é recuperar os bens danificados pelos temporais e deslizamentos, como, por exemplo, geladeira, fogões e colchões. A gente conversa agora sobre isso com o diretor executivo da instituição, o Rodrigo Kiko Afonso. Kiko, muito bem-vindo aqui na CNN Brasil. Obrigada por conversar com a gente. É um prazer conversar com você, Muriel. Kiko, quero saber justamente o que vocês têm feito agora, nos últimos tempos, nessa última semana, para tentar auxiliar as pessoas que perderam tudo praticamente nessas chuvas. Bom, isso primeiro é uma coisa que tem sido recorrente, né? A gente tem visto, infelizmente, essas tragédias acontecendo sem parar no Brasil. Já fazem alguns anos que isso acontece de forma recorrente nesse começo do ano. Infelizmente, nada muda, né? A gente percebe que o ciclo é o mesmo, mesmo com tudo acontecendo de novo, nada é feito preventivamente, e a gente entende que isso é um problema estrutural que precisa ser resolvido, né? Então, fica claro para nós, especialmente para a Ação da Cidadania, que atua muito nesses desastres, essa questão do racismo ambiental, né? Desigualdade, racismo ambiental, onde a gente percebe claramente que as vítimas da chuva são sempre as pessoas mais pobres, em sua maioria pessoas pretas, e que vivem nessas comunidades, infelizmente, né? A gente tem atuado, e a gente atua muito nessas tragédias, atuamos nos Yanomamis, continuamos atuando por lá, e ela sempre tem algumas fases, né? A primeira fase é uma fase de muito holofote em cima, onde muitas instituições aparecem para doar, aparece muita doação, as pessoas se mobilizam muito, e a gente percebeu isso, né? Que muitas organizações, como a CUFA, Gerando Falcões e outras organizações estão atuando muito fortemente na região. A gente já enviou também algumas toneladas de apoio para a região, mas a gente entendeu que, em diálogo com as organizações locais, que já tem muita doação lá nesse momento e que é preciso já começar a ter um olhar na reconstrução. Então, o nosso foco nesse específico, nessa tragédia específica, é olhar já para essa etapa de médio e longo prazo, tanto na parte alimentar, onde quando o holofote sai é preciso continuar enviando alimentos, apoio, etc., mas também exatamente o que você falou, olhar para a questão de geladeiras, fogões, na reconstrução das casas das pessoas e da vida das pessoas, porque não é porque passou a chuva e que acabou essa fase que elas não vão precisar de apoio. Elas vão precisar de apoio por alguns meses ainda pela frente e esperamos que isso seja, de fato, mude de uma vez por todas no Brasil. E deixa eu entender, vocês têm tentado consertar fogões, geladeira, ou vocês estão aceitando doações, por exemplo, para tentar, pelo menos, dar uma situação melhor, né, para essas pessoas? O que vocês estão fazendo nesse momento quando se trata desses eletrodomésticos? É preciso primeiro pararem as chuvas, né? Parar Sim. esse processo. A gente está com chuvas agora esse fim de semana previstas fortes para toda a região. Esperar passar essa primeira etapa, assim que essa fase passar e começar o processo de reconstrução, aí a gente vai entregar geladeiras novas, não é reconstruir ou consertar as geladeiras. Vai adquirir geladeiras, fogões, colchões, camas novas para entregar para essas famílias. Isso vai acontecer, eu espero que o mais rápido possível, mas a gente tem que esperar realmente essa instabilidade passar e que as pessoas realmente comecem a poder voltar para suas casas ou reconstruir suas casas em algum lugar que não seja tão arriscado como é hoje, né? Isso parte também dessa conversa com o poder público, a gente está conversando, as outras organizações também estão conversando de como realocar essas pessoas para regiões onde você não tenha tanto risco, né? É possível fazer isso, é preciso fazer isso, é importante lembrar que a Constituição brasileira garante direito à moradia para todo mundo, isso é dever do Estado, é dever do poder público, não é dever das organizações sociais, nós estamos fazendo isso como um apoio, uma ajuda, como a sociedade civil se ajudando para que a gente possa, de alguma forma, dar a nossa contribuição. Mas é importante lembrar, o dever da reconstrução, o dever da prevenção é do poder público e a gente precisa cobrar esses atores, porque não pode só aparecer no momento da tragédia, é preciso fazer isso ao longo de todos os anos de forma recorrente para que isso não aconteça. Muito bem lembrado. Agora, Kiko, vocês têm uma noção de quantos familiares, quantas famílias, de modo geral, estão nesse momento precisando, por exemplo, desses eletrodomésticos que vocês estão fazendo esse levantamento do que realmente precisa agora? A gente ainda não tem esse número exato, porque ainda tem muita coisa sendo descoberta ainda na região. Tem outras regiões para além de toda aquela parte de São Sebastião, tem regiões próximas que também foram atingidas.
A gente já teve uma informação da Defesa Civil de aproximadamente 6 mil pessoas entre desalojados e desabrigados, né, que são pessoas, os desalojados saem das suas casas por precaução, os desabrigados saem das suas casas porque elas foram destruídas. Então, a gente tem mais ou menos 6 mil pessoas nessa situação. Isso pode aumentar de acordo com o que pode acontecer se houver mais chuvas. Então, a gente está trabalhando mais ou menos com esse volume de pessoas, mas a gente, claro, precisa analisar caso a caso, precisa entender essa dimensão do problema para que a gente possa atuar, mas o que for preciso, pode ter certeza que a Ação da Cidadania, junto com as outras organizações, vai trabalhar no que for necessário, sempre reforçando que o papel dessa reconstrução é do governo, ela tem que fazer isso, mas, claro, a Ação da Cidadania, as outras organizações estão aqui para fazer a sua parte e ajudar nesse processo. Vocês estão precisando de alguma coisa específica com relação ao auxílio, com relação a doações? A gente sempre pede que a doação seja feita em dinheiro. E eu explico muito isso, as pessoas às vezes têm um pouco de receio de doar em dinheiro, mas é justamente por essa flexibilidade da gente conseguir atuar no que é necessário naquele momento, né? Então, por exemplo, não precisa mais de alimento nesse momento, né? A própria CUFA, nós também estamos segurando carretas de alimentos que a gente enviaria para a região, porque não há mais espaço para armazenar, não há mais necessidade nesse momento, nesse curto prazo, de alimentos. São necessários outros itens de higiene, limpeza, fraldas, alimentação infantil. Então, tudo isso é preciso ter uma flexibilidade nesse recurso para que a gente possa atender a demanda daquele momento, né? A questão da geladeira, do fogão. Então, tudo isso a gente sempre prefere que a doação seja feita em recurso financeiro, é logisticamente mais fácil, o dinheiro do doador se valoriza mais porque a gente compra em grande escala e consegue ter um preço muito mais barato. E quem quer ajudar vocês, qual que é o caminho que a pessoa pode seguir? Bom, tem o nosso site, né, açãodacidadania.org.br, e tem também o nosso Pix, que é sos@açãodacidadania.org.br. O que eu quero saber, quando que vocês chegaram nesse local? A gente lembra que amanhã vai completar uma semana, né, que as chuvas muito fortes atingiram diversas partes do litoral norte de São Paulo. Queria saber quando que vocês chegaram e o que vocês encontraram quando vocês chegaram nesse espaço. Você vem falando e a gente vem batendo na mesma tecla já há bastante tempo, que é um cenário que tem se repetido, todo verão é mais ou menos isso que acontece, mas foi uma chuva atípica, no sentido de que choveu mais de 600 milímetros de chuva, isso em só 24 horas, né? O que vocês encontraram quando vocês chegaram nesse local, no litoral norte, para tentar auxiliar as famílias? Olha, é uma tragédia completa, né? Quando você percebe a dimensão do que a chuva pode causar numa tragédia como essa, o volume de estrago que foi feito na região é absolutamente avassalador. A gente já viu isso em Petrópolis, quando a gente agiu aqui na região do Rio de Janeiro, a gente viu diversas outras regiões do sul da Bahia, foi uma coisa trágica, foram milhões de pessoas desalojadas, né, no sul da Bahia. Então, quando você chega a um cenário de guerra, um cenário de destruição completa, em que as pessoas estão absolutamente sem qualquer tipo de esperança de reconstruir suas vidas, né? Então, a gente tenta, quando a gente chega nas regiões, compreender primeiro esse cenário, ver onde a gente consegue contribuir e apoiar. E eu acho que também tem uma questão da gente, como entidades da sociedade civil, de se ajudar numa construção coletiva, de entender onde cada uma pode contribuir, para que a gente também não faça sobreposição de ações, né? Então, é o que eu estou dizendo agora. Não adianta a gente agora enviar mais carretas e carretas de alimento, porque vai ser desnecessário nesse curto prazo. Talvez tenham outras necessidades nesse curto prazo que precisam ser analisadas em conjunto com o governo, junto com a sociedade civil e junto com os atores locais. A gente tem um time lá desde ontem, especificamente lá. A gente tem atuado junto com as organizações que a gente tem na nossa rede da região. Ontem chegou um time nosso, amanhã chega mais um, porque a gente está justamente com esse olhar de próximo passo, né? A gente entende que o que já chegou lá de alimentos já é suficiente e que a gente precisa começar a desenhar esse próximo passo de atuação, de reconstrução, de apoio mais contínuo. Vocês estão pensando nesse próximo passo? O cenário está um pouco melhor, não mais esse cenário de guerra, de destruição, levando em consideração, então, nesse pensamento de vocês que agora é esse próximo passo, é pensar realmente em recuperar as casas, o que as pessoas tinham? Recuperar as casas, o que as pessoas tinham, mas especialmente procurar recuperar as casas em parceria com o governo, entendendo locais onde possam ser reconstruídos em que elas não estejam em risco.
Então é preciso também que a gente, nesse momento, como sociedade civil, pressione o governo para que ele abra locais, para que essas pessoas possam reconstruir suas casas em locais seguros. Porque não adianta você reconstruir a casa no mesmo local, porque ano que vem vai acontecer a mesma coisa. Então, a gente precisa fazer essa pressão com o governo, queremos e vamos contribuir para isso, mas é preciso que o governo também faça a sua parte e vamos trabalhar em conjunto nessa reconstrução, com certeza. Muito bem, Kiko. Quero só que você repita para a gente, então, como que as pessoas podem fazer para auxiliar a ação da cidadania também. Perfeito. Nosso site é açãodacidadania.org.br e o nosso Pix sos@açãodacidadania.org.br. Muito bem, nós conversamos com Rodrigo Kiko Afonso, diretor executivo da ONG Ação da Cidadania. Obrigada, Kiko, pela participação aqui. Um bom trabalho para vocês por aí. Obrigado, Muriel. Obrigado a todo mundo. É um prazer estar aqui. Obrigada, parabéns pela iniciativa.